paz do Senhor, queridos. Aqui quem vos fala é o presbítero Alexandre, superintendente da Escola Bíblica Dominical da 10ª Matriz. A minha missão hoje é aplicar a lição de número 10 da revista de adultos, que tem por tema central a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Essa lição tem como texto áureo o seguinte tema: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. A verdade prática vai dizer: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Eu gostaria de ler com você a leitura bíblica em classe, que está na carta aos Efésios, no capítulo 3, dos versos 14 ao 21, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu queria transcorrer sobre a lição de número 10 e dizer que a lição de hoje ela vai tratar sobre a importância da oração intercessória. E o apóstolo Paulo, como nós podemos ver, esse tipo de oração ele vai estar baseada, essa intercessão ela vai estar baseada no amor que nós sentimos uns pelos outros. No capítulo 3, a partir do verso 14, Paulo faz uma segunda oração em favor dos seus leitores. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele já fez uma primeira oração, numa lição que nós já estudamos no anterior, em que ele pede a iluminação espiritual desses crentes. Paulo tinha acabado de fazer a revelação do mistério do Evangelho que estava oculto, e no que diz respeito ao juntamento de judeus e gentios, em um só povo, em uma só família, em um só corpo, cuja inimizade ela foi anulada na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus, quando ele promove essa paz. Dessa vez ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Paulo se põe de joelho perante o Pai porque ele está pensando na grandeza desse plano de redenção. Ele imagina que esse plano ele é tão grande nos quesitos que diz respeito à escolha que Deus faz do seu povo, o Deus que nos tira, que nos resgata da morte, o Deus que juntou judeus e gentios, derrubando esse muro da separação, o Deus que revela Jesus Cristo a homens e mulheres, a gentios e judeus transformados, que formam a única igreja viva e verdadeira, o corpo de Cristo, cujo aqueles o nome está escrito no livro da vida. Nós também temos que relembrar o contexto em que Paulo escreve essa carta. Nós sabemos que Paulo ele estava preso em cadeias, né? E esse homem ele estava impedido de viajar, impedido de visitar as igrejas na qual ele implantou o seu ministério. Mas ninguém pôde deter esse homem porque ele não estava impedido de falar com Deus, ele não estava impedido de orar. Muitos de nós não temos essa ousadia de orar
e de pedir coisas como ele pediu nessa oração intercessória. Porque muitas das vezes nós temos uma visão limitada do que é o Evangelho e uma visão limitada do que é Deus. Mas Paulo, ele tinha um conhecimento profundo de quem era Deus e do seu plano salvador, que ele pede coisas tão profundas que estão além do nosso entendimento. Vamos entrar no primeiro tópico da lição, que vai falar sobre corroborados pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ver que Paulo, nessa oração, ele é extremamente ousado. Alguns teólogos entendem que essa oração intercessória foi uma oração ousada que Paulo fez a Deus, porque ele pede coisas profundas, né? E como nós podemos ver, a partir do verso 16, que fala assim: para segundo as riquezas da sua glória, Deus nos conceda as seguintes bênçãos. Paulo diz, segundo as riquezas da sua glória. Quando Paulo se ajoelha e se prostra diante de Deus para fazer essa oração, ele entende que existem coisas e que existem riquezas insondáveis para o crente e à disposição da igreja. Então ele se ajoelha diante de Deus para pedir isso, e nós vamos aprender com isso de que nada é impossível para Deus, né? Que não há nada que Deus possa realizar e não há nada que Deus possa fazer. E quando Paulo se ajoelha diante de Deus, pedindo segundo as riquezas da sua glória, ele entende que Deus, ele tem bênçãos insondáveis, tem riquezas insondáveis para fornecer para a sua igreja. O segundo tópico aqui, o segundo subtópico, vai falar fortalecidos com poder. No verso 16, Paulo pede que sejais corroborados. O autor da lição, ele vai usar a palavra corroborados, e essa palavra ela significa fortalecidos. Então nós vamos trocar corroborados por fortalecido, que é o significado da palavra. Então aqui ele vai dizer que sejais corroborados, né, fortalecidos pelo poder do seu Espírito no homem interior. Quando nós vemos aqui homem interior, nós vamos entender que está relacionado à nossa mente, ao nosso coração, à nossa consciência e à nossa vontade. Paulo pede que pela ação do Espírito Santo nós sejamos fortalecidos em todas as coisas que nós escutamos. O povo de Éfeso, né, aquela igreja de Éfeso, ela havia ouvido, ela tinha aprendido sobre o Evangelho. E Paulo acaba desvendando através dessa carta o mistério desse Evangelho, o mistério desse plano de redenção. Então aqui ele pede ao Senhor que aquela igreja seja fortalecida em poder do Espírito. Então nós podemos aprender aqui que quando a igreja ela é fortalecida, a igreja ela ganha força, ela ganha coragem, ela tem ânimo a partir desse fortalecimento. Aqui nós ganhamos força para prosseguir e a partir desse fortalecimento, né, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O crente fortalecido interiormente, ele vai enfrentar perseguições, ele vai enfrentar as durezas da vida, ele vai enfrentar a crise econômica, ele vai enfrentar as doenças, porque ele está fortalecido no seu homem interior. Nós estamos vivendo uma época difícil, um momento difícil, por conta dessa crise de pandemia. Muitas preocupações vêm sobre nós em relação ao desemprego, em relação à crise econômica, mas saiba que o Espírito Santo de Deus te fortalece nesse dia para que você possa ter ânimo, para que você possa ter coragem e para que você possa enfrentar as dificuldades da vida. Mas nós, quando estamos enfraquecidos, nós não temos ânimos para prosseguir. Então nós acabamos, por conta desse enfraquecimento, dando mau testemunho, nós não avançamos como nós deveríamos, nós nos comportamos mal, e o apóstolo Paulo ele pede que o Espírito Santo de Deus revista, que fortaleça aquela igreja com poder, que aquela igreja seja cheia de poder e que o Espírito Santo seja pleno na vida da igreja. Quando o apóstolo Paulo ele faz essa oração,
ele não quer dizer que aquela igreja não tinha o Espírito de Deus. Aquela igreja ela tinha, mas ele tomado por esse sentimento, por esse entusiasmo, o apóstolo Paulo ele entende que aquele revestimento, que aquele fortalecimento, ele tinha que ser pleno. Então, por isso que ele faz essa oração. Ele não quer dizer que não tinha. A igreja tinha o Espírito Santo de Deus, tinha a ação do Espírito Santo, mas ele entende que deveria atingir uma plenitude essa ação e esse fortalecimento. Paulo ele se sente responsável não só por aquela igreja, mas por todas as igrejas que ele passou e implantou a palavra e o evangelho. O fortalecimento aqui é a ação de Deus, né, na nossa mente, no nosso coração, nos firmando nas suas verdades, no evangelho, de tal forma que nós tomamos ânimos e nos levantamos e estamos prontos para enfrentar a vida. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo, mesmo numa situação de prisão, ele estava numa prisão domiciliar, preso em cadeias, mas aquilo ali não era uma dificuldade para ele. Ele já se sentia fortalecido pelo Espírito Santo de Deus e ele pede a Deus para que Deus possa fortalecer aquela igreja também, para que aquela igreja possa continuar avançando. Nós vemos que o apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo impedido de levar a palavra, de visitar aquelas igrejas, ele não estava impedido de orar. E ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo fazia parte de um plano superior. Só através desse fortalecimento é que a igreja poderá cumprir a sua missão neste mundo. Então eu queria, neste dia, te pedir que nós venhamos a aprender essa lição, aprender a buscar a Deus continuamente para sermos revestidos de poder constantemente para vencer as dificuldades dessa vida. O próximo subtópico, que diz habitados por Cristo, a partir do verso 17, Paulo pede que Cristo habite na igreja. Aí surge uma pergunta: Cristo não habitava naquela igreja? Sim, Cristo habitava naquela igreja. Nós temos uma informação aqui relevante, porque o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto para habitação refere-se a uma habitação permanente e não uma habitação provisória, uma habitação temporária. Então, em outras palavras, Paulo reconhece que Cristo habita naquela igreja, mas ele pede ao Senhor que Cristo venha habitar continuamente. No mesmo sentido do pedido anterior, que ele entende que tem que ter uma constância em relação ao revestimento de poder, o apóstolo Paulo ele entende também que tem que haver que Cristo tem que habitar de forma plena na vida daqueles crentes. Aqui nós devemos eu entendo que nós devemos dar a Deus o domínio da nossa vida, entregar-lhe o nosso coração e dizer a Deus: habita em mim e se tu o meu Salvador. Paulo pede que Cristo habite plenamente naquela igreja. Então, diante desse pedido de Paulo e aplicando na nossa vida, nós entendemos que nenhuma área da nossa vida ela não pode estar descoberta da presença santificadora, da presença renovadora e da presença de Cristo. Nós vimos numa lição anterior que nós somos um edifício, nós somos um santuário espiritual e Cristo habita em nós. E de qual forma Cristo habita em nossas vidas? Cristo, ele habita em nosso coração pela fé. Então, quanto mais nós entendemos o mistério do Evangelho, quanto mais entendemos a Deus, quanto mais nos relacionamos com esse Deus, Cristo começa a ocupar todos os cômodos dessa habitação.
Então, quando nós abrimos mão da nossa vontade, quando nós renunciamos a nós mesmos, estamos permitindo que Cristo habite plenamente em nossa vida. Isso se dá, irmãos, por meio da oração, por meio da petição, do clamor da intercessão, como Paulo fez, conduzindo a igreja à comunhão com Deus, conduzindo a igreja a ter temor a Deus, conduzindo a igreja a amar a Deus, obedecendo a sua palavra e se santificando cada dia mais. E nós devemos entender que a igreja sou eu e você. Às vezes nós falamos de igreja achando que igreja é o templo físico, são essas paredes, são essas cadeiras, mas nós entendemos que a igreja sou eu e é você. Nós estamos hoje vivendo um período de isolamento em que a igreja ela está distanciada, mas aí onde você está, Cristo habita em você. Esse poder de revestimento, de fortalecimento está atuando em você através do Espírito Santo de Deus. O próximo tópico, que vai ser o tópico 2, ele vai falar arraigados e fundados em amor. Nós vamos ver aqui que o primeiro subtópico ele vai dizer amor à virtude cristã. Então, nós vamos entender que o amor ele é o maior de todos os mandamentos. Nós vamos ver que Deus é amor e o apóstolo João ele vai dizer que se alguém diz que conhece a Deus e não ama o seu irmão, tal é mentiroso. Então nós vamos ver que o amor ele vem como o princípio do Evangelho, o amor ele vem como o princípio do cristianismo e ele vem como a base de uma vida cristã diante de Deus. A lição ela vai nos ensinar que a igreja que não tem amor, ela não tem sustentação alguma. E a igreja, como eu já falei aqui, somos nós. O amor precisa fazer parte da nossa vida diária e precisa ser constante, como já falamos em relação ao revestimento de poder e à habitação de Cristo em nossa vida. Amar o irmão, amar o próximo, amar o adversário, amar os inimigos, amar a Deus. A igreja ela precisa ser identificada nesse mundo como a igreja de Cristo através do amor. Se o mundo olha para nós e não vê em nós o amor de Deus, e o mundo vê em nós preconceito, vê discriminação, vê ódio, vê rancor, vê dissensão, vê tumultos, inimizade, como nós podemos testemunhar do amor de Cristo diante desse Deus? Então aqui eu queria deixar para os amados irmãos essa reflexão em relação a essa virtude, que isso possa aflorar na nossa vida. Não aflorar de forma superficial, mas de forma sincera diante de Deus. O próximo tópico ele vai falar sobre arraigados e fundados em amor. No segundo ponto, Paulo clama para que a igreja seja arraigada e fundada em amor. A expressão arraigados aqui refere-se a enraizados. Vai trazer uma ideia de raiz, Então nós vamos ver que quando ele fala de arraigados e fala de fundados, ele vai trazer uma figura de uma árvore e a figura de um edifício. Então nós vamos ver que arraigados, a referência vai ser a enraizados e a expressão fundada vai no mesmo sentido, de um alicerce sólido que não pode se mover facilmente. Paulo diz que quando ele intercede aqui nesse trecho da carta aos Efésios, ele pede a Deus que os crentes eles sejam enraizados e que eles sejam alicerçados em amor. Paulo, como eu já falei, ele vai usar a figura de uma árvore, de um edifício. E o que o edifício e a árvore eles têm em comum? Eles têm justamente isso, é essa firmeza em relação ao seu fundamento. Quando ele fala de arraigados, ele vai falar a respeito desse enraizamento. E quando ele fala de fundamento, ele vai trazer essa ideia do edifício, desse alicerce. Então nós vamos ver que a árvore ela se põe de pé por conta da sua raiz profunda. É muito interessante quando nós vemos uma tempestade,
E muitas das vezes eu fico impressionado com a força do vento tirar aquela árvore do chão e você vê ali raízes profundas que aquela árvore tem. Então a gente imagina a força que foi feita para tirar aquela árvore do chão, né? Então é isso aí, a gente tem uma ideia do enraizamento, né? Da sustentação que aquela planta tem. A mesma coisa o edifício. O edifício, nós vemos prédios imensos em que a sua estrutura, né? O seu fundamento, o seu alicerce, ele é profundo. Por quê? Porque aquilo ali vai manter aquele edifício de pé e vai dar uma sustentação. Então nós devemos orar a Deus para que nós sejamos como uma árvore enraizada e como um edifício que tem fundamentos. Nós vemos na própria palavra uma passagem que vai falar sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que constrói sobre a areia. Isso também me faz lembrar sobre essa questão do nosso fundamento. Então Paulo ele vai enfatizar que a igreja precisa estar enraizada e precisa estar fundada em amor. Paulo enfatiza a necessidade da igreja estar com esse fundamento no amor. Então, plantados no amor aqui, quer dizer que é o amor cristão, é o amor mútuo, que na realidade isso aqui vai ser resultado do que ele está pedindo. Quando Cristo ele habita em nós plenamente, quando nós somos revestidos, quando nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, o amor ele vai surgir em nossa vida espontaneamente, né? E quando nós somos fortalecidos, esse homem interior ele é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, é que esse resultado ele brota na nossa vida, como um fruto do Espírito Santo de Deus. Paulo ora, como eu já falei, para que esse amor ele não seja superficial, mas que seja um amor sério e um amor saudável na vida de cada crente. Eu queria falar também aqui a respeito do próximo tópico, que é o subtópico que vai falar sobre a intensidade desse amor. Então, somente o Espírito de Deus pode nos fazer entender e experimentar a grandeza desse amor de Deus. O amor aqui, quando Paulo fala dessa intensidade, ele vai falar do amor de Cristo por nós e não o nosso amor a Cristo. Nós já estudamos em lições anteriores, que Deus ele muito nos amou. Então Deus ele com o seu plano de salvação ele nos alcança pela sua misericórdia e por causa desse muito amor, através da graça dele, que é o favor imerecido, nós somos alcançados. Então quando ele fala da intensidade desse amor, ele fala do amor que Cristo tem por nós, do amor que Deus tem por nós. E aqui a coisa é tão profunda que Paulo diz que esse amor que ele tem por nós, ele excede todo o entendimento. O mundo ele não vai poder compreender o amor de Cristo pela humanidade, mas nós podemos, e é por isso que Paulo ora para que alcancemos essa compreensão desse tão grande amor. Cristo nos amou e é por isso que nós devemos amar uns aos outros com o mesmo amor com que Ele nos amou. Porque nós, estando mortos em pecados e em nossas ofensas, nós não tínhamos mérito nenhum de ser alcançados por essa graça. Mas Ele nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser alcançados e que esse relacionamento com Deus pudesse ser restabelecido. Então nós vamos ouvir aqui que a firmeza e a solidez do fundamento da nossa fé estão no amor de Cristo, indicando que a nossa vida cristã não deve ser superficial. O terceiro tópico da nossa lição vai falar a respeito de a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Paulo, em sua oração, ele reconhece que está fazendo uma oração ousada. Então nós vamos ver que a partir do verso 20, ele vai falar: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós.
Deus não fará por nós somente aquilo, mais do que pedimos e desejamos em oração, como também mais do que a nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa, na realidade, ela vai estar condicionada ao grau de presença de Cristo em nossa vida. Nós vimos no tópico anterior que é necessário que Cristo habite plenamente em nossa vida. Então, dependendo do grau dessa presença, dependendo do grau dessa habitação, dependendo do grau de fortalecimento, do Espírito, do poder, fortalecimento de poder pela ação do Espírito Santo em nossa vida, é que nós podemos alcançar esse mais que Deus pode fazer. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele estava fazendo um pedido a Deus de coisas que a mente humana não poderia alcançar. Mas o apóstolo Paulo ele estava ali fortalecido, cheio desse poder do Espírito Santo que agia na vida dele. E onde está esse poder em nossa vida? Como é que nós podemos reconhecer que o Espírito Santo de Deus ele atua em nossa vida através desse fortalecimento de poder? Nós vamos ver que isso se dá através da restauração de vida, no perdão de pecados, na transformação do homem, na libertação dos vícios, na mudança de atitude, na capacidade de perdoar e de amar os inimigos, de ter paz no meio da tribulação, de não temer a morte, de ser capaz de ficar firme, mediante a esse poder do Evangelho que nos alcança na minha vida, na sua vida e na vida de toda a igreja. Que nós venhamos a refletir a respeito do amor e que possamos vivenciar esse amor de Cristo, o amor de Deus, e que tenhamos convicção de que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos e além daquilo que pedimos. Aqui, encerrando já a nossa lição, nós vamos ver no verso 21, que diz assim: a esse glória na igreja por Cristo em todas as gerações para todos sempre. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele conclui dizendo que esse Deus poderoso é digno de glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Nós não temos mérito nenhum nesse plano, então toda a glória, toda a honra seja dado a Deus, seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para sempre. A igreja nunca terá glória em si mesmo, pois toda a glória é exclusivamente tributada a Deus pela obra de Cristo Jesus em nossa vida. É necessário que nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizados para o centro da vontade de Deus. Aqui estão as minhas palavras, as minhas considerações em relação a essa lição. É uma lição maravilhosa que nos ensina, que nos mostra como nós devemos interceder, ser intercessores diante de Deus. E eu espero que nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, essa lição ela possa te alcançar neste dia e que você possa permitir ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que você possa permitir que Jesus Cristo habite plenamente na sua vida e que através dessa plenitude do poder do Espírito Santo de Deus e da habitação de Cristo Jesus na sua vida, você possa estar fundamentado e enraizado no amor de Cristo. Que Deus continue te abençoando. Eu gostaria neste dia de orar com você. Quero te agradecer porque nós estamos praticamente no 3º mês de gravações de aulas da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a sua visualização, o seu acompanhamento. A ADS tem tentado proporcionar um pouco do conteúdo das lições da Escola Bíblica para que você não se sinta prejudicado ao estudo sistemático da Palavra de Deus.
E eu quero agradecer mais uma vez pelo seu acompanhamento, pela sua audiência, que Deus continue te abençoando. Vamos orar neste dia para encerrar mais uma lição. Pai querido, queremos te agradecer, Deus, por mais uma aula, te agradecer por tudo que tu tens feito, te agradecer, ó Deus, pela vida desse ouvinte que está acompanhando mais uma lição, que está estudando a tua palavra. Nesta hora, Pai querido, se existe alguém desanimado, se existe alguém enfraquecido, se existe alguém abatido, Deus, pelas situações que a vida tem proporcionado, pela situação, ó Deus, que essa pandemia, Pai, tem ocasionado, Pai, por problemas. Pai, eu te peço nesta hora que através do Teu Santo Espírito, Tu possa fortalecer, Deus, essa pessoa, esse homem, esta mulher, com o poder do Teu Santo Espírito, que Tu possa habitar, Senhor Deus, na vida de cada um, que Tu possa, Deus, dar força para que a Tua igreja possa continuar caminhando e cumprindo a Tua missão nessa terra. Muito obrigado por mais uma oportunidade e eu te peço, ó Deus, que Tu continue conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.